Programa Esporte Motor, sempre trazendo as melhores matérias para você e informações importantíssimas para o seu automóvel. Aonde estamos? Claro, Silverley Autoelétrica. Ao nosso lado, Silverley, o professor Silverley, vai nos falar hoje tudo sobre injeção eletrônica. Silverley, boa tarde. Gostaria que você passasse as informações para eles do que compõe hoje uma injeção eletrônica. Boa tarde, Marcelo. A injeção eletrônica, ela dentro do seu circuito tem vários sensores, né? Então a gente vai estar mostrando alguns sensores, a parte que comanda tudo isso daqui, né? Todo o sistema a gente vai dar uma examinada por cima aqui. A injeção eletrônica é o que manda o combustível para queima dentro da câmara de combustão, seria isso? Exatamente, existe todo um cálculo. Na realidade, nós temos um módulo de injeção que faz todo esse cálculo através dos sensores. Então ele recebe informações para que possa mandar informações. Então sobre isso que a gente vai estar conversando um pouco aqui. Porque traduzindo, me perdoa insistir um pouquinho, antigamente, para você pegar o álcool ou a gasolina e colocar para queima do combustível, para ter a explosão e o carro funcionar, andar, vamos especificar assim, nós tínhamos os carburadores. Com a evolução, surgiram a injeção eletrônica, através dos bicos injetores, não é isso? Então, a injeção eletrônica, os bicos injetores, é o que fornece o combustível para a queima, explosão e o veículo andar, se movimentar. Para isso, a gente tem uma central eletrônica que fica onde, Silverley? A central desse carro, por exemplo, ela fica aqui no painel corta-fogo, né? Ela está localizada aqui e é ela quem comanda e gerencia todo o sistema eletrônico desse carro, do sistema de injeção eletrônica. Então é ela que gerencia toda. Nós temos hoje carros com vários tipos de centrais, tá? Cada uma para aquela função que ela está. No caso, essa daqui está para a função da injeção eletrônica. Aí vale entender o seguinte: nos carros carburados, apesar do processo de explosão ainda ser o mesmo, a gente precisa de 3 agentes, que é ele, o ar, combustível e a centelha, para que haja uma explosão no tempo certo. Aqui também é assim, porém ele mudou algumas coisas em relação ao carburado. Quando um proprietário de um veículo acelera um carro com carburador, o que ele está fazendo? Quando ele acelera, ele está fazendo com que um giclê lá dentro esguiche gasolina. Juntamente admite esse ar para que tenha explosão. Aqui já é o contrário. Quando o motorista desse carro acelera esse carro, na verdade, ele está comandando uma massa de ar que está entrando para dentro desse motor. Então aí começam os cálculos. A partir dessa massa de ar que é admitida através da aceleração do motorista, a central de injeção eletrônica, através de sensores, ela calcula a massa de ar que entrou para dentro do motor, para que ela possa entender a quantidade de combustível. Então aí ela controla os bicos injetores que estão ali diretamente na câmara. Motor admitiu ar, a central entendeu a quantidade de ar que foi admitido, automaticamente ela começa a mandar o que a gente chama de tempo de injeção. A quantidade de abertura de bicos para mandar esse combustível. E manda o combustível, que é interessante, no cilindro que vai haver explosão. Então o cilindro está admitindo, ele está injetando esse combustível ali. Então ele tem um aproveitamento bem melhor desse combustível. Entendi. Informações importantíssimas, informações técnicas que somente o Silverley, o professor Silverley, pode passar para nós e para vocês. Tem uma observação. Essa central eletrônica aqui é aquela mesma central que você faz o aumento de potência ou é outra, Silverley? Não, é exatamente nessa daqui. Inclusive essa Montana, que é uma Montana 1.4 Flex, ela já é que 2011, esse carro é passivo de ser feito um aumento de potência, um aumento de performance aqui. E é justamente nessa central. O que a gente trabalha? Como ela calcula todos esses sistemas, que ela vai pegando. Existe 2 coisas no sistema de injeção, que são eles: sensores e atuadores. Os sensores é tudo aquilo que informa para a central a situação que está o veículo. Então, por exemplo, um sensor de rotação é o antigo platinado. Então, na hora que você dá a partida, o motor começa a virar, ele começa a enviar um sinal para a central, avisando ela que esse motor está em funcionamento.
Então isso daí já é um primeiro motivo para que ela ponha esse carro em funcionamento. Mas para que ela entenda a maneira correta de pôr esse carro em funcionamento, ela depende de mais coisas, como por exemplo a temperatura da água. Então existe um sensor para informar qual é a temperatura dessa água, a temperatura do ar. Então existe um sensor para isso. Como eu disse que é admitido um ar, existe um sensor para ler e entender a quantidade de ar que foi admitido. Então através disso ela consegue controlar e mandar sinal para os atuadores. Que aí já vem bico injetor, bobina, isso tudo. Dentro disso existe um software, um programa lá dentro. E dentro desse programa a gente consegue alterar algumas informações e fazer o que a gente chama de ganho de performance. É conseguir ganhar alguns cavalinhos a mais em cima desse funcionamento. Nossa, é muita informação. É somente ele, o professor Silverley, para nos passar tudo isso. Silverley, vamos traduzir um pouquinho. Nilo, vem cá um pouquinho. Aqui nós temos a central, que comanda tudo isso eletronicamente. Me corrija, por favor, Silverley. Temos um sensor aqui. Sim. É isso? Sensor de ar. Isso. Aqui atrás nós temos outro sensor. É isso? Temos aqui, ó. Aqui temos aqui um sensor que a gente chama de sensor MAP. É ele quem controla a quantidade de ar que foi admitida. Temos por debaixo desse filtro, temos aqui os bicos injetores, faz parte do atuador. Aqui nós temos um corpo, que é um corpo de borboleta eletrônico, já não tem mais cabo de acelerador, isso aqui é tudo controlado eletronicamente através da central. Aí, lá no pedal do acelerador, existe uma mola que é para dar a sensação de você estar puxando um cabo, porém, não tem cabo, são fios ligados. E ele controla para que faça a abertura desse corpo de borboleta. Então, se acelera, a central calcula o quanto que foi acelerado e abre, que até numa matéria anterior a gente mostrou isso em bancada, fazendo essa abertura. Então, dentro desse corpo existem alguns sensores, que é um sensor de posição de borboleta, aonde ele envia para a central o ângulo que está aberto, para que ela possa entender tudo isso fazendo-se os cálculos. E aí ela vai trabalhando com seus atuadores, que são os bicos injetores, temos a bobina de ignição, temos um sensor importantíssimo no carro, que eu chamo ele que ele é o olfato do carro, na verdade, que é um sensor que chama sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, que é o sensor que vai aqui no escapamento. Esse sensor ele é importantíssimo, porque é ele quem vê a mistura, que se está sendo ideal. Então, conforme vai passando essa queima de combustível, ele vai lendo esse oxigênio e vai informando a central a mistura, se está correta ou não. Se ela está mais rica, quer dizer que tem mais combustível. Se está mais pobre, quer dizer que tem menos combustível. Então a central, de acordo com a informação dela, ela vai colocando, vai corrigindo esse sistema. Isso tudo para quê? Para que não cause um gasto de combustível exagerado. Isso tudo por uma questão ambiental, que hoje se bate muito em cima disso, a questão ambiental, os gases que é soltado pelos escapamentos. Então, tudo isso para correção. No caso desse carro, nós temos 2 sensores desses, já não é só um. Hoje nós temos esse sensor que controla todo o sistema, tá? Que serve para controlar o sistema. A partir deles, nós temos uma peça que é chamada de catalisador, onde ele filtra a maioria desses gases, tá? Desse CO que vai ser jogado. Atrás desse catalisador temos outro sensor desse. Qual que é a serventia desse outro sensor? Para saber se esse catalisador está tendo efeito, se ele está trabalhando. Então ele está lá só para corrigir, para ver como é que está a correção desse catalisador. Então hoje os sistemas eles vão se evoluindo e um máximo para tentar trazer economia e também para que se evite um máximo de se lançar poluição no ar.